Olá, tudo bem? Meu nome é Cida, sou advogado e nós estamos aqui falando sobre os regimes de bens dentro do casamento. Nós começamos falando sobre o casamento, quem pode, quem não pode casar, cláusulas impeditivas e suspensivas. No vídeo anterior, nós falamos sobre o regime de comunhão parcial e agora nós iremos tratar sobre o regime de comunhão universal, previsto no artigo 1667 do Código Civil. É, esse regime, em regra, qual a regra aqui nesse regime? Se comunica todos os bens presentes e futuros. Então, comunica o que você tinha antes do casamento, que você tem agora, quando você vai entrar no casamento, e aqueles bens que você adquirir durante o casamento, ok? Essa é a regra, comunica tudo. Tudo é comum dentro desse regime. Existem algumas exceções e nós vamos trabalhar agora essas exceções. São excluídos da comunhão, não entram na comunhão, ainda que no regime de comunhão universal. Bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e subrogados no seu lugar. Se você viu o vídeo anterior aí sobre o regime de comunhão parcial, você viu que a regra lá é que os bens herdados, os bens adquiridos por herança durante o casamento não se comunica. Aqui a regra inverte, certo? Aqui a regra é que se comunica, salvo se houver uma cláusula de incomunicabilidade. A pessoa que te deixou uma herança diz que aquela herança não pode ser comunicável, é apenas sua. Nesse caso, esse bem não irá se comunicar. Do contrário, se comunica. Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. O que é isso? Fideicomisso, bem gravados de fideicomisso. Vamos dizer que eu tenha aí vou deixar uma herança aqui, né? E aí eu deixo uma herança para um sobrinho. Falo, olha, vou deixar isso aqui para o meu sobrinho como herança, mas ele tem que passar no vestibular de medicina. É, ele tem que cumprir uma determinada regra para ele ter direito a essa herança. Tem que cumprir uma determinada cláusula que eu estabeleci para ele ter direito a essa herança. E aí eu deixo essa herança, esse patrimônio que eu iria deixar para ele, sobre posse de outra pessoa, sobre administração de outra pessoa, certo? Deixo aí para o meu irmão, para um filho, para minha esposa administrar esse bem até que ele cumpra essa cláusula aí que seria passar no vestibular de medicina. Ele passando, esse bem vai para ele. Ele não passando, essa pessoa que está com o bem fica na administração do bem, certo? Então esse bem e essa pessoa ela vindo a casar no regime de comunhão universal, esse bem não pode se comunicar. Por quê? Porque não é um bem exatamente daquela pessoa, ela está na administração, mas aquele herdeiro real daquele bem cumprindo a obrigação, o bem irá passar para ele, ok? As dívidas anteriores ao casamento, salve-se com seus apressos ou reverterem em proveito comum. Eu havia dito que as dívidas elas são comunicáveis dentro do casamento, né? Quando há um divórcio, não se divide apenas bens, mas se divide as dívidas também, certo? Aqui no regime de comunhão universal, se essa dívida for anterior ao casamento, ela não se comunica. Salvo se essa dívida for gerada pelo próprio casamento, né, com a dívida feita para a realização do casamento, uma festa, uma cerimônia, uma viagem do casal, enfim, uma dívida para a realização do casamento, compra de mobília, ou se reverter em proveito comum. Ela não foi para o casamento, não foi uma dívida feita para o casamento, é uma dívida anterior a ele, mas ela se reverte em proveito comum. De alguma forma, os cônjuges estão usufruindo do crédito que gerou essa dívida. Então, ela também é partilhável. Doações antinupciais feitas por um cônjuge ao outro, feita por um dos cônjuges ao outro. Você vai se casar, deixa aí um presente para sua noiva, para o seu noivo, com a cláusula de comunicabilidade. Tem que ser uma doação com cláusula de comunicabilidade. Essa doação ela não vai se comunicar, esse bem não irá se comunicar. Se não houver essa cláusula de comunicabilidade, esse presente que você deu vai se comunicar sim. Então, tem que haver uma cláusula de comunicabilidade, certo? E os bens previstos nos incisos 5 a 7 do artigo 1659
também não se comunicam. E quais são esses bens? São os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, né? Então, a pessoa aí é um eletricista, um dentista, né? Tem seus equipamentos de trabalho, um engenheiro, né? Um advogado tem seus livros, né? Os seus bens de uso pessoal. Esses bens, eles não se comunicam, ok? Um relógio, suas roupas, isso aí é uma bolsa, uma joia que a mulher tem ali para de uso pessoal dela, não se comunica, né? Homem também, alguns homens usam correntes, né? Algumas coisas, são algumas joias, não se comunicam, né? É, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões, meios soltos, montipios e outras rendas semelhantes. As suas rendas, né, esses meios soltos, né, a renda pessoal, elas se comunicam dentro do casamento, certo? Aquilo que você adquire com a sua renda, ainda que seja só sua, vamos dizer que um dos cônjuges trabalha fora, mantém, e o outro toma conta da casa, dos filhos, certo? Não tem uma renda aí de um trabalho fora é, desse trabalho doméstico, então a renda ela se comunica durante o casamento, que você comprou, ainda que seja só você que trabalha fora, os bens que você compra, essa renda aí ela é comunicável. Agora, uma vez que houve o divórcio, essa renda ela não é comunicável, você não tem que dar parte do que você tem de renda para o seu cônjuge. Salvo em alguns casos onde às vezes a pessoa ficou muito tempo casada, já tem uma certa idade, nunca trabalhou fora, sempre esteve em casa, tomando conta da casa, dos filhos, pode ser que o juiz estabeleça, sim, pensões nesse caso específico, que a pessoa vai ter uma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, enfim. E nesses casos específicos, pode haver, sim, uma determinação de uma pensão. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o regime de participação final nos aquestos. Se você quiser conhecer um pouco sobre esse regime, acompanhe aí essa série que nós estamos fazendo e você vai ver um pouco sobre esse regime de participação final nos aquestos.